Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora. No programa de hoje a gente fala sobre a luta antimanicomial, a luta que vai buscar mais qualidade de vida para as pessoas com a saúde mental abalada, com problemas mentais, enfim, como é que ela interfere nessa busca por tratamento, acompanhamento dos problemas que são relacionados à saúde mental. O que é, na verdade, a luta antimanicomial? A gente vai entender que essa questão é delicada, porque envolve, de um lado, os pacientes, os familiares e também o que o governo, a saúde pública oferece para a família e os pacientes. Vamos entender mais sobre esse assunto. Vamos falar também sobre os remédios genéricos. Eles completam aqui no Brasil um ciclo de vitórias de mais de 2 décadas, que já fazem parte, né, da nossa vida social, da nossa comunidade, de um jeito bastante positivo. Vamos saber mais sobre os remédios genéricos? O programa está começando agora. Muito bem, começamos o programa falando exatamente dos remédios genéricos, porque essa é um marco na história da saúde pública brasileira, chamada Lei dos Genéricos, completou 24 anos em fevereiro, e através dessa lei, o acesso aos medicamentos foi ampliado, foi democratizado em todo o território nacional. Muito importante falar sobre isso, mas é muito importante também saber o que são os remédios genéricos, quando eles podem ser oferecidos dessa forma chamada genérica e quando não é possível fazer isso. Para entender todos esses detalhes, a gente está aqui com o farmacêutico Rairton Azevedo Guimarães, mais uma vez conosco aqui. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, Fernando. Alegria. O senhor tem aqui, né, farmacêutico, bioquímico pela UFMG, especialista em farmacologia clínica e serviços farmacêuticos e é consultor também técnico da Drogaria Araújo, nossa parceira aqui, a Drogaria Araújo. Vamos entender, então, remédios genéricos. O que são esses remédios? Realmente, assim, é um tema muito importante, né? Já são 24 anos e é bacana falar, inclusive nós definir como sendo um marco para a saúde pública, porque o genérico ele não só facilitou, né, ampliou o acesso, mas também ele foi responsável por trazer qualidade aos medicamentos. Anterior a 1999, Fernando, não existiam os genéricos, nós tínhamos similares e os referências. E os similares, vários similares com a qualidade duvidosa, sabe? Então o genérico ele não só ampliou, ele facilitou essa política de medicamentos no Brasil, como também veio controlar o mercado, até a questão dos preços também, porque os medicamentos de referência estavam muito caros, subiam muito. Então ele veio como sendo um controlador, além do benefício de facilitar o acesso, porque é muito triste ver uma pessoa chegar na drogaria, numa farmácia, e com a sua receita, com um bom diagnóstico, com o melhor medicamento, escolhido para ele, de forma racional, mas não consegue comprar. Então a pessoa pega, dobra a receita e vai embora. Porque está caro. Porque está caro. E o genérico ele veio exatamente para isso, trazer qualidade e facilitar o acesso da população a essa coisa tão preciosa que é o medicamento. Só lembrando, né, que é uma época bastante positiva para a saúde brasileira, né? É o ministro José Serra, né? Exatamente. José Serra, ministro, o professor Jatene também, anterior ou depois do José Serra, perfeito. Né? Foi nessa época também que aparece também um marco na luta contra o cigarro, também com o José Serra e o doutor Jatene também. Projetos importantes. Projetos importantíssimos, né? E aí, hoje a gente tem, assim, muito familiarmente na cabeça, na memória, os nomes dos princípios, né? Exato, exatamente. Que acaba virando o nome dos remédios, exato. Né? Inclusive é o seguinte, como eu falei, antes de 99 nós tínhamos só os similares e os referência, né? O referência é aqueles laboratórios que eles pesquisam, né, a molécula, registram a molécula, e aí tem um tempo de 15 a 20 anos para poder usar e abusar do preço que quiser. Aí quando perde a patente, né, aí os laboratórios podem pegar esse princípio ativo que já é conhecido, já foi registrado,
né? Já conhece a sua indicação terapêutica e é a partir daí que surgem os medicamentos genéricos. Ah, então, olha, que bacana. Tem uma preservação dessa pesquisa. Exatamente. Porque o senhor, como farmacêutico, também entende que Claro. a indústria dá um duro danado para descobrir gasto, um remédio, um gasto, para certeza. descobrir uma droga, né, que Exatamente. vai ajudar a combater. São anos e anos de ensaios clínicos, pesquisa, né? E aí tem essa questão toda envolvendo. Então, Até ela ser aprovada, né? Exatamente, Aí aprovação. são 15 anos. 15 em média, anos 15 anos. que ela fica ali restrita apenas ao laboratório que descobriu aquele medicamento. Desenvolveu aquela molécula, né? Pesquisou, desenvolveu, exatamente. Depois disso, todo mundo pode... Passa a ser domínio público. Domínio público. Vamos falar uns nomes aqui que eu tenho certeza que a nossa telespectadora conhece. Nosso telespectador conhece a lista que o Madurinho produziu aqui. O Madurinho, nosso locutor. Entendi. Locutor muito promissor. Vai fazer muito sucesso ainda nas rádios do Brasil e do mundo. E também faz lista de genéricos. Maravilha. Nas horas bom demais. Olha só, cetoprofeno. Exato. Cetoprofeno é um anti-inflamatório. Anti-inflamatório, inclusive, né? Se não mudou, deve ser o genérico mais vendido no Brasil hoje. Cetoprofeno. Cetoprofeno. Lembra do cetoprofeno? Pois é. Outro também famoso, losartana. Losartana é um antihipertensivo, né? O segundo ou terceiro mais vendido, né? É um medicamento hoje que é aquela coisa que nós falamos, né? São medicamentos genéricos que definiram, né? E já estão aí como é que eu vou dizer, na boca do povo, sim, né? A pessoa não pede a marca, pede o losartana. Né? Exatamente. É o princípio ativo. Né? Outro aqui, levotiroxina. Levotiroxina também. Levotiroxina. É engraçado, todos esses que vocês estão falando são os medicamentos genéricos, talvez sejam entre os 10 ou 12 mais vendidos no Brasil. O cetoprofeno, mas é uma a losartana. lista que o Madurinho fez. Exatamente. Ele pesquisou. Bacana, super produtor. A outra aqui, metformina. Metformina para diabetes tipo 2, né? É um medicamento para diabetes tipo 2, também muito vendido. Está nessa lista também dos mais vendidos, né? No Brasil, com certeza. Sim. E a amoxicilina. É um antimicrobiano, né? E percebam, né, que a maior parte está ligada muito a doenças crônicas, né? A levotiroxina, né, para o hipotireoidismo, a metformina para o diabetes, a losartana para a hipertensão arterial. Então, a preocupação da lei do genérico foi o que não só ampliar o acesso, mas principalmente pensando nas doenças crônicas. E lembra que a nossa população vai envelhecer muito, né? E a tendência é aumentar cada vez mais o número de pessoas com doenças crônicas. E também aí tem buprofeno. Tem vários. Tem um outro medicamento, inclusive desses mais recentes, Fernando, que é um genérico que também está vendendo muito, que é o rivaroxabana. Ele é o genérico do Xarelto, que é muito usado em tromboses, em AVC, principalmente naquele período da Covid, sabe? Foi muito utilizado e é muito utilizado hoje. Talvez ele está entre o quarto ou quinto mais vendido do genérico no Brasil. Agora, a gente tem que falar também que muitas vezes o médico, quando vai receitar um medicamento, ele fala, não compra o genérico não, compra o remédio mesmo, porque o genérico não vai ser bom. Tem mesmo diferença? O que acontece, né? Quando surgiu a lei dos genéricos, e o genérico não só ele veio para ampliar, mas para trazer qualidade, uma das coisas que faz que o genérico seja uma cópia idêntica assegurada é porque ele tem testes de equivalência farmacêutica. O que é um teste de equivalência farmacêutica? É um teste que você faz em vivo, para comparar a concentração, por exemplo. Você tem 500mg, 500mg. E além disso, tem um teste de bioequivalência. Esse que é o teste mais bacana. O que é a bioequivalência? Vamos falar bio, ser vivo. Então, eu vou testar no ser humano. Então, esse medicamento, ele tem que ter bioequivalência e biodisponibilidade. Ou seja, eu vou ter a mesma eficácia e ação no organismo. Então, assim que eu obtenho esses mesmos resultados semelhantes, ele está aprovado e, portanto, passa a ser um medicamento farmacêutico intercambiável com referência. Então, é a cópia fiel, assegurada. Então, assim, ele tem testes que garantem essa eficácia. De todos? De todos. Então, por exemplo, dipirona. Esquecemos a dipirona. Sim, muito vendido também. Todos esses medicamentos... Então, tem quantos tipos de dipirona hoje no mercado? Por exemplo, dipirona nós temos, assim, praticamente hoje dipirona você tem as apresentações. Você tem comprimido, você tem injetável, que são apresentações. E você tem solução e você tem gotas, né? Para esses medicamentos, quando eles recebem aquela tarja amarela com G de genérico, e aquele dizer medicamento genérico, lei 9787/99, esse medicamento ele tem que passar pelos testes de bioequivalência e os testes de biodisponibilidade. Então, o senhor está dizendo que não existem diferenças de um laboratório para o outro?
Não existe. Não deve, quer dizer, não pode existir, porque o teste é o mesmo. Mas tem. E possivelmente pode acontecer. Mas assim, por exemplo, eu sou um paciente portador de hipertensão arterial. Eu uso medicamento genérico. Entendeu? E tipo assim, e uma hipertensão grave, que aí eu uso 4 tipos de medicamentos, você vê que é grave. Né? Então, assim, é um medicamento que a gente vê no dia a dia. Eu fiquei 21 anos na farmácia, né, acompanhando isso, acompanhando pacientes. Hoje nós temos serviço farmacêutico. Inclusive, o Serviço Farmacêutico da Araújo, nós temos uma preocupação não só, um dos serviços que a gente oferece é a adesão à prescrição. O que é isso, adesão à prescrição? Não é só olhar a interação medicamentosa, não é só olhar o melhor horário, mas principalmente saber se esse paciente consegue comprar esse medicamento. Porque, como eu falei, eu posso ir ao médico, ter o melhor diagnóstico, o médico escolher os melhores medicamentos, ou seja, escolher o medicamento de forma mais racional possível, mas eu não poder comprar esse medicamento. Não resolve nada. Então, eu tenho que fazer esse paciente ter acesso a esse medicamento. Então, uma das coisas que o nosso serviço farmacêutico, quando é a adesão à prescrição, além de avaliar possíveis interações, horário, né, também saber se ele consegue comprar o medicamento. E, consequentemente, a drogaria, a farmácia, oferecer esse medicamento de forma que consiga controlar sua hipertensão, sua diabetes, sua asma ou então a sua dislipidemia. Tá, voltando aqui então para uma questão do remédio, né, losartana. Losartana, na sua vivência de farmácia ali, entendendo o que o paciente precisa, é claro que um remédio para pressão arterial ele vai ter pouca variação, ele não vai entender muito bem assim se resolveu ou não, né? Não, na verdade porque é de uso contínuo, mas né? é um medicamento importante. Sim. É aí que você consegue saber porque se o médico faz a prescrição, por exemplo, que é uma pergunta sua importante, porque muitas vezes o médico prescreve um medicamento e aí começa a tomar o medicamento, mas a pressão não chega naquele nível que quer. Muitas vezes é porque o medicamento sozinho não resolve. Eu preciso de mais outro medicamento. Então isso é complexo. Porque losartana deve ter uns 5 tipos? Não, losartana tem vários laboratórios. Nós temos, deve ter o quê? Mais de 30 laboratórios que produzem losartana. Mais de 30. Eurofarma, Biosintética, Altaia, EMS, né? Tem vários laboratórios. Tá. Né? É uma molécula hoje muito produzida porque é uma molécula... Como eu falei, deve ser a segunda ou terceira mais vendida no Brasil. A minha pergunta, eu estou insistindo nisso porque nós estamos falando de um mercado livre ali, exato. Né? Todos são iguais? Não exatamente. O que eu tô te falando? A gente pode afirmar, Fernando? Deveriam os testes ser, são né? mesmos, Deveriam né? ser. Então, se apresenta a Anvisa, os testes são iguais. Eles têm que ser iguaizinhos. Agora, pode ter problema, por exemplo, muitas vezes, porque, por exemplo, o que muda muitas vezes é o recipiente. Mas o recipiente é um fármaco, é um ativo inerte, é para incorporar, para dar cor, sabor, melhorar a cor. Então, tipo assim, isso pode alterar. Mas a base, o fármaco, a equivalência farmacêutica, a bioequivalência tem que ser apresentada. Tem que ser, por lei. Agora, um remédio muito famoso que fez um sucesso tremendo para tratar disfunção erétil, o azulzinho, exato, lá, o Viagra. Exato. Ele já perdeu a patente? Já perdeu a patente. E aí agora ele tem vários genéricos. Tanto que, inclusive uma pergunta importante, porque a pessoa, quanto que reduziu quando você tem um genérico? Em média, aí quando saiu o projeto, era para reduzir em média 35% do medicamento de referência. Hoje nós temos medicamento custando talvez até 70% a menos, 50% a 70% a menos do que a referência. E por que isso? Porque, como nós falamos, quando você desenvolve uma molécula com várias pesquisas, vários ensaios, que você gasta muito, é um gasto muito alto. E depois, além de gastar, você tem que registrar isso, depois você tem que fazer o marketing também. Então, tem todo um processo de gasto. Então, é mais que aceitável um período para realmente eles poderem recuperar o dinheiro. A média de 15 anos em média, né? Tem uns para chegar até 20, né? E aí, a partir daí, sim, passa a ter domínio público. Aí, vários laboratórios podem pegar essa molécula, o princípio ativo, e aí, sim, mostrar a equivalência, que é um teste in vitro, e a bioequivalência, que é um teste in vivo. Por isso que eu falei que tem que ser todos iguais. Porque eu pego as pessoas e vou testar no organismo, para ver se a ação e o efeito é igual de referência. E só a partir daí que eu passo a ter um medicamento, um medicamento intercambiável, ou seja, um medicamento que pode ser substituído pela referência, ou vice-versa. E o referência só vai ser um laboratório que vai fazer. É um laboratório. Para sempre. E aí tem uma coisa bacana que o pessoal pergunta muito, aproveitando, eu acho que foi muito inteligente, né? E a importância de dar essa data, 24 anos, eu me formei, tem 27 anos, né? Então, assim que eu entrei no mercado, logo chegou o genérico, e eu sempre fui um dos farmacêuticos, né? E um dos profissionais que sempre tive muita essa preocupação, porque eu sou da área pública também, então eu vivo os dois lados. Eu vivo o lado público e vivo o lado comercial, o lado particular. Então, eu acompanho muito isso.
E, por exemplo, em Araújo é uma empresa particular e tudo mais, ela tem uma preocupação muito grande com a saúde pública. Levar bons medicamentos, qualidade de medicamentos e, principalmente, ter todos os medicamentos para atender a população. E, como eu falei, assim que o genérico chegou, melhorou demais. Por quê? O similar não era de qualidade. Hoje, e aí tem uma coisa bacana para te falar, nós temos similares e similares intercambiáveis. Isso é uma coisa bacana falar. Todos os medicamentos hoje têm equivalência farmacêutica. Por exemplo, 500mg, 500mg, comprimido, comprimido. Só que a bioequivalência, poucos têm. Quem faz a bioequivalência, além do referência, né, que é o que estudou a molécula, desenvolveu, registrou, os similares intercambiáveis fazem testes para comprovar que ele é exatamente uma cópia igual referência. Esses que fazem o teste e comprovam, eles podem ser intercambiáveis. Por exemplo, se o médico prescreve uma referência e ele não coloca próprio punho lá, não autoriza a troca, eu posso na farmácia te dar o referência, eu posso te dar o genérico ou posso te dar o similar intercambiável. Ah, às vezes o médico põe na receita, não autoriza a troca. Se o médico colocar próprio punho, não autoriza a troca, aí tem que ser somente aquele que está na receita. É muito comum isso ou não? Não é comum. Tá. Não é comum. Porque você, né, Ailton, trabalha também na rede da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Exato. Né? São hospitais públicos. Exatamente. Como é que é o uso dos genéricos no serviço público estadual? Na verdade, a ideia, né, é facilitar o acesso, né? E realmente os genéricos, eles ficam mais baratos. Só que além do genérico, nós temos muitos similares também. E o similar, muitas vezes, você tem um preço muito competitivo. Mas, igual eu falei para você, quando você trabalha com similar intercambiável e com genérico e com referência, você tem o quê? Como garantir qualidade, porque eles passaram por um teste de bioequivalência. O similar passou pelo mesmo teste? Passou o similar intercambiável. Não são todos, não. Tem uma lista, a RDC 58 de 2014, ela coloca uma lista que você acessa na Anvisa, tem a lista dos similares intercambiáveis, ou seja, são aqueles similares que têm equivalência terapêutica do referência. Como é que é a diferença de preços entre esses três exemplos que você está dando? É grande. Né? Hoje, né, como eu falei, o referência realmente ele tem um valor muito mais alto, né? Só que o genérico equilibrou muito isso. Eu lembro que em 99, 2000, o amoxil, por exemplo, a amoxicilina, que é uma referência, era muito caro. E assim que chegou 2001... Antibiótico. Exato, antibiótico. Aí você conseguiu ver que ele equilibrou. Ele foi um controlador. Eu falo muito para o pessoal assim, o genérico, além de facilitar o acesso, ele melhorou a política de acesso aos medicamentos, ele controlou o preço e ele principalmente trouxe qualidade. Os similares antigamente, a gente tinha similares antigamente, que você ia dosar, por exemplo, ao invés de ter 500, tinha 300mg. No hospital, para a gente comprar medicamento, já fomos dosar um antimicrobiano, que era 500mg, ele estava com 300. Isso em 1998, 1997. A partir de 99, por isso que eu falo, o genérico foi uma revolução, foi um grande marco. Eu digo para você o seguinte, o genérico aliado com a farmácia popular são dois grandes marcos de acesso da população ao medicamento. Tá, porque aí tem o genérico, eu estava falando da diferença do preço, tá bom. O remédio lá, o titular da marca, do nome, continua lá. Exato. Então o preço está ali, né? O topo de linha. Aí vamos para o genérico. Depois vamos para o similar intercambiável. Eu queria falar sobre a diferença de preço entre o genérico, o similar intercambiável e ainda temos o similar. O similar. Na verdade, eles dividem em três, né? Eles colocam similar, genérico e referência. Mas, além disso, tem o similar intercambiável, que é aquele que fez o mesmo teste de bioequivalência, para poder ser intercambiável com referência. Tá. Okay? Aí, com relação ao preço, é o seguinte, o que eu posso te afirmar Eu queria falar aqui, a diferença entre o genérico e o similar o preço, intercambiável. né? Na verdade, é o seguinte, o preço hoje, o genérico ainda ganha um pouquinho, mas eventualmente pode acontecer. Se eu falar para você, o genérico vai ser mais barato do que o similar intercambiável, talvez eu possa dar informação equivocada. Mas na grande maioria, os genéricos é o mais barato dos três. Sei. E as vendas dos produtos titulares lá, os principais, elas continuam? Tem alguma marca que parou de ser fabricada, que desistiu por causa disso? Tem sim. Inclusive tem um medicamento, o referência do Captopril, se eu não estou equivocado, é o Capotem, ele sumiu do mercado, né? E a gente tem algumas marcas que realmente sumiram completamente. Por exemplo, como o genérico veio e facilitou demais, o preço caiu muito, possivelmente, né, talvez foi uma das coisas que interferiu. Mas teve marcas que sumiram, sim. E é interessante a gente observar que existem remédios, claro, que estão, né, no direito ali do uso da patente, que são caríssimos. Né? Tem remédio
de 40 mil reais, tem remédio de 200 mil Você reais. pega anticorpos monoclonais aí, preço absurdo. E tem uma outra coisa bacana, aproveitando, Fernando, que é uma dúvida que tem com muita frequência, porque o pessoal fala assim, inovador ou referência? Qual é a diferença? Isso é uma coisa que é bom a gente deixar bem claro. O inovador é aquele medicamento que aquele laboratório criou um medicamento, registrou, desenvolveu, registrou e tudo mais. Só que acontece, então ele é inovador e ele é referência. Só que vou dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, tem o Reductil, que é a sibutramina, que é usada para emagrecer. Reductil era uma referência e inovador. Só que ele saiu do mercado. Como ele saiu do mercado, aí um outro produto ficou como referência, que é o Biomag. Só que o Biomag não é inovador, ele é só referência, porque não foi ele que desenvolveu a molécula. Então, a dúvida, o pessoal tem muito isso. Por quê? O que é inovador e referência ao mesmo tempo? Inovador e referência é aquele que desenvolveu a molécula, registrou, estabeleceu a indicação terapêutica. Ele inovou e é referência. Mas, eventualmente, muito raramente, alguns deixam de estar no mercado, aí o Ministério da Saúde elege uma outra substância, o cargo medicamento. Fica vago, ele... Aí aquele que é mais conhecido, que for mais, né? Então eu dou um exemplo aqui, porque é uma dúvida que é muito corriqueira no dia a dia. E eu acho muito bacana, aproveitando esse momento, espaço seu, sempre para perguntar ao cliente que tem dúvida, procurar seu farmacêutico, tirar as dúvidas, perguntar, pedir para mostrar os 3 ou até os 4, porque o similar é intercambiável, né? Então podem falar 4, né? E eu acho muito importante tirar essa dúvida. Hoje, todas as drogarias, Drogaria Araújo, por exemplo, tem um farmacêutico lá, não só para atendê-lo, né, no serviço clínico farmacêutico, mas também para tirar as dúvidas e orientar cada droga, cada medicamento, Sim. como é que funciona, como é que é preços, né? Eu acho que é muito importante esse momento aí. Não só preço, né, mas também de saber, olha... A qualidade. Isso aqui, a qualidade. Porque também, né, tem algo importante, falamos dos remédios muito caros, os ultra caros, Exato. Mas quando a gente fala dos remédios que vão sumindo, porque eles também são muito baratos. Remédios muito baratos deixam de ser produzidos, né? E isso afeta também o atendimento à população, né? Com certeza, porque hoje, né, existe Tem algumas algum que você lembra aí que de tão barato ele deixa de ser produzido? Que é uma crítica à indústria farmacêutica? Não, isso acontece. Assim, desses medicamentos para uso crônico, né, eu não me recordo de nenhum, não. Mas esses medicamentos, talvez não para uso crônico, não me recordo nenhum, mas acontece sim. Por que acontece? Isso é óbvio. Se ele começa a ter perda no mercado, não tem faturamento, a empresa, né, a indústria farmacêutica acaba retirando mesmo. E isso é uma coisa ruim e às vezes medicamentos importantes, né? Então, muitas vezes, por exemplo, não é que tira. Nós temos alguns medicamentos, por exemplo, alguns antimicrobianos, não é que tiraram, mas você vai usando muito antimicrobiano, você vai ter criando muita resistência bacteriana. Ele passa a não ter aquela capacidade de matar algumas bactérias. Aí você deixa de usar um tempo, aí de repente ele volta. Por exemplo, nós temos, por exemplo, hoje o Bactrim, o sulmetoxazol, teve um tempo que praticamente não se prescrevia ele mais. Hoje voltou com tudo, né? Hoje é uma das primeiras escolhas, hoje, né, na infecção urinária. Então, só para a gente entender, assim, infelizmente, existem alguns medicamentos, né, que por questão de não trazer lucro, a indústria farmacêutica acaba retirando. E é uma pena. Não sei te falar um aqui específico. Não, mas é uma realidade. É uma realidade. Isso é fato, né? Fato. Agora, quando o médico dá aquela receita que tem que ficar retida, ele normalmente escreve o nome do remédio ali, aquela receita azul, né? Azul, amarela, ou mesmo a C1. O que acontece? Como eu falei, se um médico, um exemplo, o médico prescreveu lá um medicamento referência lá para, por exemplo, para depressão. Ele colocou referência lá. Se ele não colocou a própria punho, não autoriza a troca, qual que é a orientação que nós damos aos nossos gestores de venda e ao nosso farmacêutico? Caro doutor, caro cliente, nós temos aqui o referência, que o médico falou, por exemplo, e colocou aqui por exemplo, lá o Zoloft. O Zoloft, vamos colocar o Zoloft, que é a sertralina. Tem o Lexotan também é uma referência, né, que é um medicamento benzodiazepínico. Aí ele colocou o Lexotan. Eu tenho o Lexotan, eu tenho um genérico e eu tenho um similar. Esses aqui, por exemplo, esse aqui é um similar intercambiável, esse é a referência e esse é o genérico. Os 3 medicamentos têm equivalência farmacêutica e têm bioequivalência. E a receita vale para os 3? Nesse caso, sim. Porque quando eu prescrevo referência e o médico não colocou lá, não autoriza a troca, aí ele pode. Aí eu posso oferecer e o cliente pode escolher. Aí eu falo o preço, e os 3 têm equivalência farmacêutica, né? Aí muitas vezes o cliente vai opinar, eu não quero levar o mais barato. Aí, nesse caso, geralmente quem está mais barato é o genérico. Né? Agora, uma outra coisa, o médico pode, por exemplo, colocar um similar. Ele coloca lá, por exemplo, lá... Ele indicou já, falou, vou te indicar aqui o similar. Isso. Por exemplo, colocou lá a Apraz, que é o Aprazolam. É muito conhecido o Apraz, só que o Apraz não é uma referência. Ele é um similar intercambiável. Nesse caso, como é similar intercambiável, eu só posso dar o Apraz ou referência, eu não posso dar o genérico.
Isso é um detalhe, né, que cabe aí ao médico, né, porque a prescrição é um ato do médico, né, então aí, baseando na legislação, na lei de genéricos, eu tenho essa questão que é muito importante. E é fundamental a gente obedecer isso, que às vezes ele tem experiência com aquele medicamento, gosta daquele medicamento, etc, né. Caso ele não, uma orientação que fala para o cliente é o seguinte, chegou no seu médico, fala, doutor, você poderia prescrever, por exemplo, a DCB? O que é a DCB? Denominação Comum Brasileira, que seria, por exemplo, o alprazolam, seria o losartan, cetoprofin, isso é DCB, Denominação Comum Brasileira, né, que é o nome do princípio ativo. Aí, nesse caso, ele colocando a DCB, eu posso dar o genérico ou posso dar o referência. Ah, sim. Então, cabe ao paciente falar, doutor, mas o médico, via de regra, vai saber disso. Se ele disso. colocou o similar, acabou, é só o similar. Aí é um problema. Sei. Mas, via de regra, o médico sabe. Sabe, Sim. porque quem é prescritor e quem dispensa o medicamento, eles têm que conhecer toda a questão da legislação e, consequentemente, pensar, igual eu falei, eu posso ter o melhor diagnóstico, eu posso ter o melhor medicamento que eu escolhi, mas se o paciente não compra o medicamento, aquilo foi tudo para lá abaixo, não adiantou nada. E a vida de vocês, farmacêuticos, também foi muito facilitada depois que as receitas médicas deixaram de ser escritas à mão, Com né? certeza. Agora tudo é impresso, ou a maioria é impressa, Eu digo né? que quem teve um ganho muito grande foi o paciente, porque a possibilidade de vender um medicamento errado é muito grande. Já te aconteceu? Comigo não aconteceu. Apesar que eu fiquei pouco tempo diretamente, né, no balcão, assim, lendo receita. Mas dosagens, com certeza já acontecia, não tenho dúvida. Mistura 3 com 7, 3 que dá 3 8. miligramas de Lexotan, vai ser, sim, com certeza. Não, quem falar que nunca errou é impossível. É impossível. Mas agora não, agora a receita... E agora o que acontece? Com o decorrer hoje, você tocou com um assunto muito importante, que o erro de medicamento é uma coisa que pode acontecer e tem um erro sistêmico, porque muitas vezes é o seguinte, o próprio sistema, ele ajuda a bloquear. Porque se você passa o medicamento, ou você lê, né, por exemplo, hoje nós temos alertas, por exemplo, quando passa o medicamento, para alertar, para evitar o erro. Mas infelizmente acontece, né? Isso não tem dúvida, né? Um erro no hospital, que é mais difícil de acontecer, acontece. Por que é mais difícil? No hospital é padronizado. Eu tenho todos os medicamentos que eu vendo lá, e se eu pegar levo de 25 e passar o de 50, ele barra. Mas nas drogarias não, porque eu vendo tudo. Aberto, né? Então, infelizmente, é uma coisa séria, inclusive algo que você pode pensar depois aí, e a gente tem que trabalhar muito nisso, na cultura de segurança. Porque um erro pode trazer, quer dizer, o gasto que você tem com um erro é muito maior do que o gasto normal para você tratar uma pessoa doente. Isso. Ayrton Azevedo Guimarães, farmacêutico da rede hospitalar da Federação Hospitalar de Minas Gerais e também da Drogaria Araújo, consultor técnico. Muito obrigado, de volta aqui. Volte sempre. Um grande abraço ao pessoal da Araújo. Obrigado, nós agradecemos, né? E esperamos cada vez mais levar esse momento seu de muita informação, de orientação e principalmente tirar dúvida dos nossos clientes, nossos pacientes. Nossa jornada. Muito obrigado aí, viu? Grande abraço. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta para falar sobre a luta antimanicomial, saber a quantas anda esse movimento, que tem uma relação direta também com a nossa sociedade. É daqui a pouco, a gente está de volta.